Direto da redação. Nós recentemente vivenciamos uma das experiências mais trágicas dos últimos anos na Europa, que foi uma crise global na área de saúde, foi a pandemia da Covid-19. No Brasil, nós estamos falando em 700 mil pessoas mortas aqui pela Covid-19. E a maior parte dessas pessoas, boa parte delas, eram pessoas que estavam em estágio de vulnerabilidade, pessoas que não tinham condições de obedecer decretos de confinamento, ficar dentro de casa para evitar o contágio pelo vírus, pessoas que moram um monte de gente numa casa só, alguém tinha que trazer comida para casa, vai e traz o vírus para dentro de casa. E agora a ONU ela fez um levantamento, um relatório, que aponta o seguinte, que a renda, o lugar em que se mora, que é a moradia, as condições de moradia, a raça, tudo isso influencia quem sobrevive e quem morre em uma crise sanitária nas proporções do que foi a pandemia de Covid-19. E eu tenho aqui uma experiência assim, muito pessoal, porque o meu filho, o Pedro, que está aniversariando hoje, ele foi pesquisador do CEPERJ no período da pandemia, foi também do IBGE, mas no CEPERJ ele vivenciou uma experiência assim com uma família, quando ele chegou numa casa, perguntando, aquela casa, um quintal com um monte de casa germinada, meia água, que se dá um nome aqui no estado do Rio de Janeiro. E é comum isso em algumas famílias pobres. O filho casa, ele não tem onde construir, o pai deixa construir num quintal. O outro filho casa, não tem onde construir, não tem casa própria, o pai deixa também construir, a família deixa construir no quintal. E ali vai se formando assim, uma espécie de vila em um único quintal. Então ele chegou numa dessas famílias, porque precisava fazer uma pesquisa, porque era para determinar quem tinha direito a receber benefício social naquele período. E ele pergunta à mulher se ela morava sozinha naquele quintal. A mulher ela se cala um pouco, ela estava com uma criança. E ele pergunta quem mora naquelas casas ali. Tem gente, tem morador naquelas casas? Ele insistiu. E a mulher respondeu para ele. Eu tenho que lhe responder essa pergunta? Ele, olha, necessariamente sim, porque eu preciso pesquisar. Se mora alguém, eu tenho que pesquisar, eu precisava conversar com essas pessoas. E ela começou a chorar. Falou, todos nesse quintal morreram, só sobrevivemos nós. Então eram 4, 5 casas em um quintal, famílias pobres. Então isso, assim, a pesquisa, o levantamento da ONU reflete isso, mostra quem sobrevive e quem morre durante uma pandemia, como foi o caso da Covid-19. Esse relatório você vai conferir aí, porque quem participa dele, e uma das pesquisadoras é a ex-ministra da Saúde do Brasil, a Anísia Trindade, que é uma cientista. Você vai conferir os detalhes agora numa reportagem, na entrevista que o Antônio Trindade ele faz com a Anísia Trindade. Preste bem atenção no que ela narra. Vamos conferir. Um relatório do Conselho Global sobre Desigualdades, AIDS e Pandemias, um órgão das Nações Unidas, mostra que fatores como renda, moradia, educação e raça podem definir quem vive e quem morre em uma pandemia. Esse relatório foi lançado esta semana aqui no Brasil. E sobre esse documento a gente conversa agora com a ex-ministra da Saúde, Anísia Trindade. Ela faz parte desse Conselho da ONU. Professora Anísia, obrigado pela entrevista. Eu começo perguntando, o relatório mostra que as desigualdades podem tornar as crises sanitárias mais frequentes e fazer com que elas durem mais tempo. Eu queria que a senhora comentasse como é que essas desigualdades influenciam na dinâmica de uma pandemia. Essas desigualdades são um fator fundamental, né? Eu costumo dizer que desigualdade faz mal à saúde e numa pandemia isso se torna muito evidente por várias razões. E o relatório ele mostra o papel dos determinantes sociais. Então as condições de moradia, de educação, de saneamento, todas essas condições, elas têm um impacto em como as pessoas podem se proteger numa pandemia. Nas periferias, nas favelas, em condições de moradia menos adequadas, é muito mais difícil, no caso de uma pandemia como a de Covid-19, ter a proteção em relação ao isolamento, se proteger no próprio espaço da moradia. Além disso, o fator racial também que você comentou. Se tomarmos os dados do Brasil, nós tivemos um maior número de casos de Covid, 5 vezes mais
do que outros grupos étnicos. Há um fator durante as pandemias que se apresenta, que é mobilizar as capacidades estatais para fazer frente ao problema. Isso significa usar o conhecimento existente, né, e o Brasil tem uma comunidade científica bastante sólida para dar essas evidências e agir rapidamente naquilo que for mais necessário. Isso significa medidas de saúde propriamente, mas também as medidas de proteção social, não é? Porque para se proteger de uma pandemia não basta só olhar a saúde, é preciso proteger a renda dos mais vulneráveis, as condições de transporte para que não haja, no caso de uma pandemia como a Covid-19, superlotação, uma série de fatores. Isso só é possível quando o governo encara o problema como uma emergência. No caso das vacinas, ficou muito, na época, evidente a desigualdade na distribuição dos imunizantes, né? Países pobres, principalmente da África, tiveram muita dificuldade na aquisição. Essa desigualdade, ela também acontece em relação a outras doenças, e a falta de imunizantes em países pobres pode facilitar a ocorrência de novas pandemias? Vou falar sobre o caso da Covid-19, que nós começamos a ter vacinas, o que foi uma grande conquista. No final, em dezembro de 2020, começaram a ser vacinadas as pessoas na Europa, nos Estados Unidos. E essa progressão da vacinação foi muito lenta, né? Exatamente pelo fator da desigualdade. Países ricos compraram os estoques existentes, em alguns casos tinham produção, e o que nós vimos foi que em setembro de 2021, 10 países estavam com 75% das doses disponíveis e puderam aplicá-las. Então, isso mostra, uma medida da desigualdade. Em relação ao futuro, como é que o relatório traz algum caminho para preparar os países para futuras pandemias? Qual que é a importância das políticas públicas e políticas sociais que a gente conversou até agora? Do ponto de vista também da desigualdade entre os países, o acesso, né? O acesso às últimas tecnologias em saúde. No caso de HIV/AIDS, temos novos medicamentos para profilaxia pré-exposição hoje, com custos muito elevados. Então, tornar esses medicamentos acessíveis, principalmente pensando a realidade dos países de renda média e baixa, é um grande objetivo também. O relatório coloca questões de propriedade intelectual, retomando o que foi o acordo de 2011 de Doha, que as questões de propriedade intelectual não possam se colocar acima da proteção da vida e da saúde, e além disso uma medida muito concreta, porque além da propriedade intelectual você tem que ter a capacidade de ter a tecnologia de uma forma mais descentralizada. Então isso tudo mostra a importância de um olhar específico para essa relação entre política de inovação e saúde e política industrial.